Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o podcast Consciência e hoje a nossa entrevistada será a professora doutora Zélia Anastácio. Professora Zélia, conte-nos um pouquinho sobre a tua trajetória, o que você vem pesquisando, da onde você vem. Muito bem, obrigada em primeiro lugar pelo convite para estar aqui neste podcast. Então, e também por me terem recebido na Unijuí pela segunda vez, é um gosto Sim. voltar cá. Eu sou professora de Biologia, Geologia, a minha graduação foi nessa área. Depois, eu sempre gostei muito da área da biologia associada à saúde, componente microscópica, sempre fui muito curiosa em relação a isso, às plantas Sim. também. Depois eu fiz o mestrado em Promoção e Educação para a Saúde, tanto graduação como mestrado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o TAD, também no norte de Portugal, e entretanto aí eu comecei a trabalhar as questões da educação para a sexualidade. E curiosamente nessa altura saiu legislação específica sobre essa temática. Então, estando nesse momento, e durante ali 4 anos, eu trabalhei no ensino secundário, que é o equivalente ao vosso ensino médio. Depois estava a fazer um mestrado e surgiu um concurso para a Universidade do Minho para ir trabalhar em educação para a saúde. E então um colega da escola viu o anúncio no jornal, informou-me, eu concorri e entrei para a Universidade do Minho, fui trabalhar no Instituto de Estudos da Criança. E abordando essa questão trabalhando quer na docência, quer na investigação nas áreas da educação para a saúde, tendo o meu foco na educação para a sexualidade e sendo professora de biologia, de Sim. ciências do ambiente. Continuando aí, fiz o meu doutorado, depois num processo muito interessante de cotutela entre a Universidade do Minho e a Universidade de Lyon, em França, uma parceria que havia entre as duas instituições. Então, no doutorado, eu fiz um trabalho sobre as concepções que os professores de primeiro ciclo, que corresponde ao vosso ensino fundamental 1, têm acerca da abordagem da educação para a sexualidade nas escolas, não é? Porque é com crianças, são muito pequeninas, então, pronto. E então eu tive 3 anos de dispensa de serviço docente para fazer o doutorado. Pronto, fiz um doutorado em estudos da criança na área de saúde infantil pela Universidade do Minho e em didática da biologia, saúde e ambiente pela Universidade de Lyon. Lyon, Claude Bernard, onde fiz também muitas aprendizagens ao nível da construção das Sim. concepções acerca dos vários temas. Eu tinha uma orientadora na Universidade do Minho, um orientador lá em Lyon, e foi um processo de aprendizagem muito interessante. Depois disso, eu fui continuando a investigar nestas temáticas. Fui convidada para dar apoio em algumas instituições de abrigo de crianças e jovens em risco, precisamente por causa dos comportamentos de sexualidade que eles exibiam. E aí, entretanto, depois com algumas solicitações, eu fiz um projeto para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que foi aprovado. E durante esses anos seguintes continuei também a pesquisar, mas numa pesquisa-ação com as escolas e com as casas de acolhimento no domínio da sexualidade. Mas, entretanto, também fui orientando estudantes de mestrado e de doutorado, sempre dentro da temática da educação para a saúde e às vezes numa interface com a questão do ambiente também, até porque nós na altura tínhamos um mestrado em promoção da saúde e do meio ambiente, então aí iam surgindo os temas da saúde oral, da sexualidade, a educação alimentar, daí que tenho vindo a trabalhar essas temáticas e sempre ensinando ciências e biologia e saúde, sempre nessa Muito interface. interessante. Eu assisti a tua palestra e eu fiquei muito curiosa para entender como que o ensino de ciências ele contribui para a formação da cidadania lá em Portugal. Como que são as estratégias dentro do ensino de ciência no currículo?
Então, no ensino de ciências, eu leciono 2 disciplinas na graduação. Depois oriento alunas de mestrado em estágio e depois leciono também no doutorado e oriento estudantes de doutorado. Então, normalmente nos planos curriculares, a disciplina já tem uma estrutura, não é? Então, na disciplina de primeiro ano, que é Ciências da Natureza, é uma disciplina com uma componente teórica e uma componente prática laboratorial. E aí escolhemos logo atividades que permitem um contacto dos estudantes com a natureza, com o meio natural, em que podem recolher amostras do ambiente natural, por exemplo, do solo, e observamos e toda a gente fica um pouco na expectativa do que é que vai encontrar no solo e, surpreendentemente, às vezes o solo não nos mostra nada de seres vivos e aí vamos fazendo uma reflexão, uma discussão, porque é que aquele solo, que às vezes até vem do quintal, onde as pessoas cultivam os seus próprios legumes, não se vê lá nada de seres vivos. E aí discutimos um pouco a questão do uso de herbicidas, de agrotóxicos, então se devemos ou não continuar com essas práticas, até que ponto isso é prejudicial para a saúde e para as outras espécies. Pronto, e é sempre que fazemos uma atividade, vamos também refletindo sobre isso. Às vezes a recolha de água de um tanque, de uma lagoa, vamos observar o que é que há lá e também há uma sensibilização para a vida microscópica, não é? Que é importante para o equilíbrio das nossas vivências, mas que nós não vimos a olho nu, mas que está lá. Depois a disciplina de segundo ano, que é a Biologia Humana e Saúde, é de uma modalidade teórico-prática, em que a abordagem dos conteúdos, dos modelos de promoção da saúde, dos nossos sistemas humanos, circulatório, respiratório, excretor, digestivo, todos, reprodutor, e associado a cada tema há sempre a reflexão sobre a saúde e procurando sempre numa perspectiva positiva. Aliás, faço logo esse aviso. Não vamos aqui focar-nos em doenças, discutir doenças. Vamos pensar como é que podemos promover a saúde do nosso sistema digestivo, do nosso sistema respiratório, do circulatório, caminhando em ambientes com ar puro, procurando alimentos saudáveis, percebendo que o nosso fígado e os rins têm a difícil tarefa de excretar os aditivos alimentares, incluindo pesticidas, medicamentos, essas coisas todas, e então há sempre uma reflexão contínua, estabelecendo essa ponte entre as ciências, a saúde e o ambiente. Então é sempre trazer a realidade para refletir sobre ela dentro do ensino das ciências. Sim. Tento que seja sempre isso, claro, sempre com base nos fundamentos teóricos, até porque temos como guias orientadores os diferentes livros publicados sobre as temáticas, mas depois, porque também é o objetivo das disciplinas, estabelecer uma relação com o cotidiano, não é? Porque não pensar que a ciência é algo que está assim num domínio afastado do nosso dia-a-dia, mas ter essa noção da ciência para o dia-a-dia, para nos ajudar a interpretar os fenómenos do dia-a-dia. Sim. E sobre as questões relacionadas ao ensino de sexualidade. Na palestra você comentou que lá em Portugal tem muita resistência das famílias ao ensino, né, dentro da escola, a reflexão sobre a sexualidade dentro da escola. Aqui no Brasil a gente também enfrenta esses desafios, de modo que isso se dá por um campo político que atravessa essas relações, né? O campo político, ele influencia esses movimentos ultraconservadores no sentido de querer proibir qualquer reflexão em torno desse tema aqui no Brasil. Ao que você acha que deve essa resistência das famílias lá em Portugal? O que você acha que provoca isso lá? É diferente ou é parecido aqui com o que acontece no Brasil? Explica um pouquinho. Bem, eu acho que em Portugal mesmo assim é um pouco mais fácil. No Brasil acho que está mais difícil, embora tenhamos os dois polos. Temos pessoas que querem muito a abordagem da sexualidade na escola e temos algumas pessoas, eu prefiro dizer assim porque acho que há algumas pessoas que tentam impedir que isso aconteça na escola. E daquilo que eu vou observando, que vou estudando,
Eu acho que é sobretudo o desconhecimento. As famílias que não querem a abordagem da sexualidade na escola têm receio, ainda têm ideias muito mal formadas acerca do que pode ser abordado na educação para a sexualidade na escola, porque têm receio que se vai ensinar atividades relacionadas com comportamentos sexuais e que isso vá despoltar precocemente um comportamento sexual nas crianças e adolescentes, e acho que passa um pouco por aí. Por outro lado, tem a ver, pronto, famílias conservadoras, que há certamente alguma influência política e religiosa, mas também encontramos pessoas de diferentes quadrantes políticos com ideias diferentes, mas é essencialmente isso. O caso que eu comentei na palestra foi um caso bastante mediático, porque foi com a introdução da disciplina de Educação para a Cidadania nos currículos escolares, em que um dos temas é a educação para a sexualidade. E houve uma família bastante conservadora que se declarou objetora de consciência e impediu os seus 2 filhos de frequentarem essa disciplina. Ora, isso não é aceitável porque o currículo é obrigatório, vem da parte do Ministério e Sim. está aprovado, não é? Está em lei. Está em lei. Por outro lado, nós temos também uma legislação que já de 1999 dizia que a educação para a sexualidade na escola era obrigatória e foi reforçada em 2009, onde aí as pessoas viram claramente que estava lá que era obrigatória. Portanto, eu costumo até brincar dizendo que quem não aborda a educação para a sexualidade na escola é que está a incorrer num crime, não é? Porque está na lei que é obrigatória. Mas claro que sempre que em Portugal é um pouco assim, sai uma legislação, houve peritos que foram convidados para elaborar os documentos legais e quando a legislação passa para a aplicabilidade nas escolas, há reação de algumas pessoas, de algumas famílias, mas já está na lei. Então, o que aquela família tentou fazer foi, tentou interferir ao nível do governo, contactando inclusive Presidente da República, dirigentes políticos, no caso de extrema-direita, recolheram cerca de 8.000 assinaturas para tentar a sua defesa na causa de que as crianças não frequentariam aquela disciplina. Pronto, eu acho que quem sofreu mais nesse processo foram as crianças, porque reprovaram 2 anos por nunca terem frequentado aquela disciplina que faz parte do currículo obrigatório, não é opcional, é obrigatório. E que se viram ali naquela discussão pública, que acho que para 2 adolescentes, 2 meninos com 13, 12 anos foi muito prejudicial. Foi um caso assim mediático e alguém que conseguiu chegar ao poder político para tentar impedir isso. E são casos pontuais. Há realmente casos, mas são pontuais. E penso que se prendem essencialmente com o desconhecimento, com o receio de que as crianças vão aprender algo indevido para a sua idade. Mesmo aí as famílias se calhar têm que ser esclarecidas, porque as crianças são naturalmente curiosas. E se eu costumo pensar desta forma, se as famílias acham que a criança é extremamente dotada quando faz perguntas sobre matemática, sobre astronomia, porque hão de impedir a curiosidade acerca da sexualidade, não é? Se as crianças se questionam quanto à sua origem, se questionam quando vem um bebé, quando vem um casal de mão dada na rua, 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher, Porquê coartar, impedir essa curiosidade que é natural na criança? A criança precisa de respostas adequadas e, portanto, também às vezes é preciso esclarecer as famílias para deixar fluir com naturalidade o processo, porque faz parte da vida de todos. Mas que bom que lá já é lei, aqui a gente sofre uma resistência já no campo político, então a gente não tem amparo na lei para trabalhar na escola, né? Sim. E sobre a importância desse tema na escola, o que você pode dizer para quem está ouvindo, assim, a importância de se trabalhar o tema da sexualidade? A gente sabe que é justamente o contrário, que não é estimular
os jovens a terem relações sexuais, mas terem consciência do seu próprio corpo, dos cuidados. Também, a partir do momento que se tem consciência, se pode evitar algumas questões de abuso, por exemplo. Enfim, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, até para esclarecer para quem está ouvindo em relação a esse caso, né, que foi midiático contra o ensino de sexualidade nas escolas. É curioso que aquele caso, eles diziam que eram contra a disciplina de educação para a cidadania, e dentro dessa disciplina o único tema que pode ser fraturante, que é um termo que se usa lá, impeditivo, era o tema da sexualidade. Então, mas as crianças têm o direito, aliás, nós temos uma legislação já desde 84 que diz que o Estado garante o direito à educação sexual, tal como garantia o direito ao planeamento familiar. E, portanto, quanto ao planeamento familiar, em 1985 foi implementada essa estratégia por parte do setor da saúde, componente da educação sexual, desde aí continua na legislação, vai sendo reforçada e há sempre uma dificuldade de implementar. Mas ela é necessária para as crianças, para os adolescentes, a vários níveis. Por um lado, é curiosidade e as crianças têm motivação, querem aprender sobre o tema. Depois é importante para aprenderem sobre o crescimento e as transformações do corpo. Nós estamos a assistir à menarca de meninas cada vez mais a idades mais precoces, cada vez mais cedo. Neste momento eu tenho uma investigação em curso em que perguntei a idade da menarca e temos ali jovens que estão agora com mais de 18 anos que tiveram a menarca aos 8 anos. Nossa. E portanto é uma criança que está ainda no primeiro ciclo e tem que saber o que vai acontecer com o seu corpo, por medidas de proteção, de higiene, de saúde, para lidar com isso. Mas os meninos que não menstruam também têm que saber que as meninas menstruam e que isso não é motivo para pegar na mochila da menina e retirar de lá os objetos dela. E, portanto, têm que saber que as coleguinhas menstruam, tal como as irmãs, a mãe, a tia, a avó, e, portanto, faz parte do desenvolvimento normal. Por outro lado, há todo o crescimento corporal, com todas as alterações da forma do corpo, o desenvolvimento da glândula mamária, dos pelos, da voz nos meninos. E, portanto, essas diferenças que às vezes até causam algum incómodo ao pré-adolescente e adolescente, se houver todo um trabalho prévio, mas tem que ser um trabalho antecipado, vai ajudá-los a encarar essas transformações com maior tranquilidade, com maior aceitação, com uma melhoria da autoestima, em vez de acontecer o contrário. Sim. E depois a questão da proteção face à violência, não é? Ao abuso sexual, porque nós sabemos que mais de 80% dos casos de abuso ocorrem na família ou com pessoas próximas à família. Amigos que frequentam a casa, familiares mais distintos, mais afastados, mas que vão lá à casa, ou vizinhos, ou alguém que conhece o percurso da criança, os horários, e portanto é necessário falar às crianças os riscos que correm. No caso da pedofilia, nós sabemos que o pedófilo, que tem um perfil distinto do abusador sexual, o pedófilo começa por ser amigo, começa por se aproximar, por oferecer presentes à criança, até convidar a ir à sua casa. Cria um vínculo. Exatamente, e a criança tem que estar alerta para essas situações, e isto é um tema extremamente importante para a proteção da criança ao nível emocional, ao nível social, ao nível do crescimento saudável e dos relacionamentos e das competências de comunicação e de ação e de negociação, não é? Portanto, são vários os domínios que aqui estão e que têm que ser trabalhados. Depois pensarmos mais na fase da adolescência, em que começa a emergir o desejo sexual, a atração, é preciso trabalhar noutros
trabalhar antes de começar a despoltar tudo isso, as sensações que têm, porque eles questionam mesmo porque é que me sinto desta forma, porque é que há alguns dias nem sei muito bem quem sou, porque é que as meninas são chatas ou porque é que os rapazes são brutos, não é? Isto é um tipo de questões que eu tenho padronizadas, que vêm dos jovens, e é preciso trabalhar a aceitação, a preparar também para as questões de saúde, da prevenção das doenças de transmissão sexual, da gravidez indesejada, saber o que é um período fértil, quando é que ocorre, pronto, conhecer o corpo, conhecer a fecundação, a reprodução, conhecer os micro-organismos que nós conseguimos observar em microscópio e perceber que nós não estamos a ver, mas que eles se transmitem de uma pessoa para a outra, como prevenir. Trabalhar também um aspecto extremamente interessante que está em vários anos, vários ciclos do nosso currículo de ciências, que é a questão das vacinas. A vacinação, por exemplo, para o HPV, foi inicialmente recomendada para as meninas. Só agora é que se está a sensibilizar para a necessidade de vacinar os meninos também. E de facto o vírus não escolhe entre uns e outros. Não é? Sim. Não escolhe sexo, não escolhe género. Portanto, é necessário perceber que o mesmo vírus que pode causar cancro do colo do útero às mulheres também pode causar outro tipo de câncer, peço desculpa que é o termo, câncer da orofaringe, câncer do pênis, câncer da cabeça e pescoço, porque depois o vírus se dissemina. Portanto, os meninos não têm útero, não têm colo do útero, mas têm contacto com o vírus que vai induzir alterações celulares noutras partes do corpo. E é um vírus muito comum na população, né? Sim. E eu fico preocupada que antigamente, quando eu tive ensino de ciências, a gente falava muito abertamente sobre as doenças. E parece que hoje há uma limitação em tocar nesse tema. Tanto que os jovens, a gente não vê uma preocupação tão grande em relação a essas doenças sexualmente transmissíveis. E por isso a importância de trabalhar esse tema de sexualidade dentro da escola. Porque é a partir da consciência que a gente consegue prevenir, saber dos riscos e saber das consequências. Porque parece que não é tão grave assim. Né? Parece que não é, porque ninguém fala. Isso. Então parece que não tá, parece estar distante, não está próximo. E aí se a gente vai ver o tanto de jovens que estão sendo contaminados e não sabem. Claro. Né? Não só de HIV, mas de HPV, herpes, outras doenças sexualmente transmissíveis que, por desconhecimento, muitas vezes acabam passando a doença adiante. Enfim, o vírus adiante. E só para fazer o fechamento, dizer que é muito importante esse tema que você vem pesquisando. A gente ficou muito feliz em tê-la aqui. Obrigada. Vir diretamente de Portugal para o nosso INASED, nosso Encontro Nacional de Educação. Ficamos mais felizes ainda de poder te entrevistar aqui. Obrigada. E também. Vai sair em breve o podcast, eu te mando o link. E é isso, vamos agradecer em nome do PPGEC da Unijuí. E quer dar uma palavrinha no final? Quero agradecer também pela oportunidade de ter voltado à Unijuí, de estar aqui convosco e de discutir estes temas, portanto, por toda a amabilidade que o PPGEC teve de me convidar. Agradecer porque vou daqui de coração cheio, muito mais enriquecida com toda esta parceria. Ai, que bom. Partilha. Que obrigada. Bom, ficamos felizes.